E aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui é o Tom. E vamos lá para mais um resumo de um episódio de Friere, né? Da segunda temporada, episódio 2, né? Pra quem não viu o primeiro vídeo, vai estar aqui na descrição, né? O primeiro vídeo que eu falei e resumi o primeiro episódio da segunda temporada. E vamos lá, né, pessoal? Vamos lá pro segundo episódio da segunda temporada. Cuida. Pois é, galera, o episódio já começa com a intro, né? Vamos pular essa parte e, né? Os nossos protagonistas, eles estão conversando com o senhor, que eles vão prestar serviço, né? E eu acho engraçado que, em vez dela pedir dinheiro, ela quer magia, e é uma magia pra coçar as costas, é até engraçado isso. Mas vamos continuar com a história aqui, né? Eles vão pra um vilarejo, que, né? Vilarejo, só se for mesmo. Eles vão pra uma vila pra polir, literalmente, uma estátua. E a Fé, ela fala assim, ele tem muita estátua, o Himmel, né? Que é o amigo da Elfa. Só porque não era ele. Era outra pessoa, que eles não conhecem quem é essa pessoa. Só a Friere que conhece, literalmente. E ele simplesmente é o herói do sul, que é chamado, né? Se tiver falado o nome dele eu não tô lembrado, mas ele é conhecido como o herói do sul. Simplesmente o mais poderoso de todos da humanidade. E o Stark ainda fala que isso é um exagero. E a própria Elfa fala que não é exagero, o cara simplesmente era foda. E chega um momento que, né, ela vai contar a história dele, que ele simplesmente, literalmente ele era o mais forte de todos, e ele simplesmente ele foi brigar com os caras que eram os 7 sábios. O cara simplesmente foi brigar com 7 pessoas e, se não me engano, ele matou acho que 2 ou foi 3. Acho que foi mais ou menos por aí, né? E simplesmente o cara nessa batalha ele morreu, né? Vai ficar até contando a historinhazinha dos bonequinhos. Que simplesmente o cara era foda pra caramba. Como a Friere falou e, né? E aí ela termina contando a história e ela vai polir essa estátua, literalmente, né? Que ela pega já até o cajado dela. Só porque acontece um flashback que simplesmente ela conheceu ele pessoalmente, né? O herói do sul. E, né, aquele mesmo caso que o cara queria fazer recrutando o Stark, ele queria recrutar a Friere também, a Elfa, né? E ela simplesmente negou. E ele fala assim, eu já sabia. E a Friere pergunta assim, como assim você já sabia, literalmente? O cara simplesmente, além de ser foda, o cara simplesmente vê o futuro também. E ele vê essa história que eu falei no começo do vídeo, que ele iria morrer por 7 sábios, entendeu? E mais outra pessoa que eu me esqueci o nome. E ele começa a falar pra ela que vai vir uma pessoa, que é o Himmel, né, o amiguinho da Elfa, falando que, né, ele é que vai ser o herói do mundo, né. Aí ela começa a falar que não se importa essas coisas e tudo, né. E ele explica pra ela, ele fala uma coisa pra ela, que quando ela visse ele iria mudar a vida dela. Que literalmente, né, como a gente vê na primeira temporada, realmente ela se tornou outra pessoa, né. Assim, de conversar, assim, ter sentimentos, essas coisas, que eram coisas que ela não tinha. E ele fala um recado pra ela falar pra ele, só porque, né, mostra a cena deles lutando, literalmente, os últimos momentos dele da batalha. E ela chama ele, o Himmel, que ele tá numa fogueira, e ela fala, só porque nesse momento não tem som nenhum, é aquela, assim, mistério, né, daquele tom de mistério, né. Mas o que é que ela falou? Não sei. Vamos saber só mais pra frente. E ele fica com uma cara assim de triste, né? Aí beleza, o herói do sul termina de conversar com ele, né? Com ela, né? E ele simplesmente fala, quem garante é o herói mais forte da humanidade. O herói do sul. Caramba, essa conversa aqui dele foi foda, viu? Admito. E, né? Mostra para nossos protagonistas em tempos atuais. E ela tá comprando várias coisas, né? A Elfa. Só porque ela tá, tipo, incomodada com alguma coisa. E os meninos percebem isso. O Stark e a Fé, eles percebem que ela tá estranha. E querendo ir embora logo dessa vila. Não sabe por quê. E do nada aparece um mordomo, um empregado de um rei. E ela quer o máximo possível se livrar desse cara. Só porque, né, ela aceita e vai lá conversar literalmente com o rei. O rei conversa lá com ela, que é pra recuperar uma espada. Que nos tempos antigos o Himmel tinha recuperado também. Só que deu muito trabalho e ela não queria pegar essa missão. Aí nós vamos ter esse momento
várias cenas que vai ficar passando durante a tela, né? De eles indo para um canto, eles encontram um vilarejo destruído, né? E já ficou até achando estranho. E detalhe, as músicas desse episódio eu gosto muito, sendo sincero, gostei muito. Eles chegaram numa vila, como eu falei aí no anterior, né? Tava toda destruída. E eles ficam andando normal e do nada vem uma silhueta debaixo de uma árvore, que é de uma mulher encapuzada. E ela demonstrou ser uma pessoa assim, bem tranquila, uma aventureira também, se não me engano. E ela pede literalmente para eles rezar com ela, né? Que tinha umas lápides ali atrás perto da árvore, vamos assim dizer. E simplesmente quando o Himmler, quer dizer, o Stark e a Fé começam a rezar literalmente, né? A elfa simplesmente destrói onde ela falou que estavam os corpos, só que não tinha corpos nenhum. Aí depois eles descobrem que ela é o demônio da espada. Foi ela que literalmente matou todo mundo que tava naquele vilarejo e não sobrou nada, literalmente. E começa uma batalha que simplesmente eu acho top, né? Eu gosto dessas batalhas do anime, sendo sincero. Que é literalmente 3 contra 1. E essa mulher, ela demonstra ser uma ótima lutadora. Porque tem um momento que ela vai atacar a Fé e ela faz aquele escudo dela. E essa mulher simplesmente com essa espada, ela quebra aquele escudo. Só porque o Stark consegue chegar a tempo e dá um chega pra lá nela, né? E ela olha pra cima e ela vê a elfa lá já soltando poder. E, né? Do nada para a cena e mostra um flashback antigamente deles se recuperando a espada. A esse flashback que ele também já mostra que ele já tinha derrotado a primeira vez que pegaram a espada. Pegaram a espada aí só porque do nada, né, volta pra luta e aquele poder que a elfa tava lá em cima simplesmente destruiu o demônio, literalmente. E a Fé pergunta como é que ela desconfiava, porque, né, ela já tava suspeitando, porque quando eles iam rezar, eles já tinham fechado o olho e ela ainda tava lá assim, meio, né, só esperando eles abaixar a guarda. E a nossa elfa, ela é esperta, né. Aí eles começaram a discutir sobre a espada, né, porque atrai muitos bichos, essas coisas, por que tentam roubar. Aí, obviamente, né, ela explica porque a espada ela é forte e botar isso aí, simplesmente se livrando não tem como, por conta que, né, já uma vez um cara já pegou, que foi a primeira vez do flashback, destruiu uma cidade e uns vilarejos, aí ia ser complicado, né? E, né, eles perguntam qual foi a recompensa. E ela simplesmente, que eu acho engraçado isso, é engraçado, eles fizeram tudo isso pra ganhar uma magia que transforma uma maçã vermelha numa maçã verde. É uma coisa muito aleatória, né? É engraçado isso. E pessoal, o vídeo vai ficando por aqui, né? Daqui é o resumo do segundo episódio. Espero que você tenha gostado. Como eu falei, deixe seu comentário se você vê que pode melhorar alguma coisa. E é nóis, né, pessoal? Deixe seu like. Até o próximo vídeo. Cuida.